Kátia, você é sempre muito querida, viu? Gente, boa noite. Talvez eu olhe erradinho aqui para a câmera do celular, porque eu tô com o celular novo e aí a câmera normalmente era aqui, agora é no meio. Então eu ainda tô me acostumando. Então, pessoal, boa noite, obrigada, né, por vocês estarem aqui nesse ao vivo. Hoje eu tenho uma presença aqui, M. Para quem pergunta da M, sim, ela está aqui. Ó, a véia. Olha como tá a véia. Faz xixi em tudo. Se bobear, faz xixi em mim aqui, eu falando com vocês. Então não tá fácil não. Tem que abaixar a bunda dela, o rabo dela, porque senão ela faz xixi em mim. Então, ó, estamos aqui numa aventura hoje, hein? Vamos ver o que vai acontecer com essa M no meu colo. Tá demais, viu? Idosa mesmo, fazendo xixi em tudo quanto é lugar. Bom, pessoal. Hoje, assim, eu queria muito falar sobre esse assunto com vocês, porque já tem um tempo que eu recebi um comentário e, olha, acho que tem pelo menos um mês aí. E aí, nada demais esse comentário, mas fez eu refletir muito em relação a parede de tijolinho, começou aí, né? E o quanto as nossas escolhas são direcionadas, conduzidas pela indústria do consumo, né? E aí, para vocês entenderem toda essa minha reflexão, eu até postei, né, uma perguntinha para vocês. Vocês sabem que, Jesus, eu nem consegui ler. Vontade de usar, deixa eu ver. Eu sinto que estou comprando um presente para alguém muito especial. Gratidão, muito difícil eu comprar algo, ai que bom. Sinto que deveria reaproveitar algo que já tenho. Isso mesmo. Felicidade. Consciência pesada. Felicidade depois, não vejo mais sentido. Satisfação, muito satisfeita. Prazer, gratidão. Uma alegria imensa. Então, olha só, eu fiz a pergunta, né? O que você sente? Qual é a sua emoção, o seu sentimento quando você compra algo para o seu lar, né? E é exatamente essa questão que a gente vai conversar aqui, né? Trocar. Porque esse sentimento de felicidade imensa, né? Gente, isso é uma felicidade condicionada, né? Então, prazer, felicidade condicionada, e prazer, você é uma ilusão, né? Então, assim, felicidade condicionada não é felicidade, né? É um direcionamento. Você está sendo direcionado a sentir isso, né? E aí eu queria explicar para vocês o porquê. Depois eu vou contar da história do tijolinho, para vocês entenderem um pouco melhor por que tudo isso surgiu, tá? Então, assim, eu fiz uma pesquisinha rápida sobre o que é tendência, tá? Então, tendência é aquilo que leva alguém a sentir seguir um determinado caminho ou agir de certa forma, predisposição. Ou seja, o que é tendência, minha gente? Aquilo que leva alguém a seguir um determinado caminho, tá? Ou agir de certa forma. Peraí, vamos continuar. Moda, moda. Conjunto de opiniões. Esses cachorros hoje, né? Deixa eu fechar o vidro. Para, Rufus! É o famoso caminhão de lixo, gente. Como sempre, nunca vi, né? Uma cidade que passa tanto caminhão de lixo. Fala sério, né? Bem nos dias. Moda. Conjunto de opiniões, gostos, assim como modos de agir, viver e sentir
coletivamente, coletivos, tá? De modo de agir, viver e sentir. Padrão. O que é padrão no dicionário? Né? Base de comparação consagrada como modelo. Qualquer objeto que serve de modelo para a elaboração do outro. Então, eu puxei essas 3 palavrinhas aqui, porque é algo que eu sempre falo muito no meu curso, para os meus alunos, falo nas minhas postagens e tento trazer o que eu digo para a minha vida, né? Então, eu sempre falo que tendência, modismo, tem que jogar fora, tem que se libertar disso, porque isso é imposto, né? E aí, por quê? Porque tudo isso vai criando o quê? Criando os padrões, né? E o ser humano não é padronizável, né? Não existe um ser humano igual ao outro, nem mesmo gêmeos idênticos, não existe, né? Tem aquela coisa da folha, que não existe uma folha na natureza que seja igual à outra, que seja igual a outra, não, idêntica à outra, né? Não existe, assim como o ser humano. Então, minha gente, não existe padrão, né? O ser humano não é padronizável. Só que a gente se padronizou, né? E aí eu vou explicar por que a gente se padronizou. E eu já comentei isso nos meus cursos, inclusive o curso está com as inscrições abertas, hein? Começa dia 3. A gente comenta sobre o consumo direto, porque assim, todas as nossas insatisfações estão ligadas a esse vírus. Esse sim é o vírus real do nosso planeta neste momento, sabe? Então, é o consumo. E aí, o que acontece? Um tal de Victor Lebow, um economista, em 1955, ele publicou um artigo que falava o seguinte: na verdade, esse artigo ele daria à sociedade do consumo, que é a base do capitalismo, né? Seria um hino, uma oração, vamos dizer assim, né? A nossa enorme economia, prestem atenção nesta frase, pessoas. A nossa enorme economia produtiva exige que façamos do consumo nossas formas de vida, que tornemos a compra e uso de bens em rituais. Volta lá. Que tornemos a compra e uso de bens em rituais, que procuremos a nossa satisfação espiritual, a satisfação do nosso ego no consumo. Então assim, esquece, né? Esquece espiritualidade, esquece Deus, esquece qualquer coisa, natureza. Não, é o quê? Consumo. Precisamos que as coisas sejam consumidas, destruídas, substituídas e descartadas a um ritmo cada vez maior. Olha que bonito isso, gente. O que aconteceu? Quando ele publicou esse artigo, os Estados Unidos, na verdade, estavam saindo da Segunda Guerra, né? Estavam falidos, quebrados, eles precisavam movimentar a economia, precisavam criar algo novo, né? Antes do consumismo, dessa cultura, essa máquina demoníaca do consumismo invadir a nossa sociedade, né, nosso estilo de vida, como é que as pessoas consumiam, né? Como é que os nossos avós consumiam? Eles consumiam a partir de necessidades, certo? Os seus avós, os meus avós, eles não consumiam porque eu quero mostrar por aí. Não, eles consumiam por necessidade, né? A grande maioria. E aí, com todo esse artigo maravilhoso, gente, essa teoria maravilhosa do Victor Lebow, o que aconteceu? Né? O nosso consumo, ele deixou de ser
baseado na necessidade, né? E voltou-se ao quê? Aos desejos, né? E os desejos, eles estão diretamente ligados à matéria, né? Ao que é material. Então, ao ego comparativo, né? Você querer ser melhor que o outro. Então, quando a gente pensa no desejo, e o desejo, ele é um dos pecados, né? É a luxúria, na verdade. A luxúria, ela não é a luxúria porque é a luxúria sexual, não é isso. É o desejo pelo que é material. Então, a gente tem que, quando você começa a pesquisar e se estudar e se autoconhecer e buscar na literatura, na filosofia, um entendimento um pouquinho maior, né, em relação ao que você quer, ao que eu quero, né, o que eu sou e o que eu preciso realmente para viver, né, você começa a identificar que os seus desejos, né, quando eles são desejos materiais, eles acabam gerando esse tipo de felicidade que é condicionada a coisas, mas que na verdade é toda uma psicologia do consumo criada a partir desse tipo de teoria, né? Como do Victor Lebow, porque na verdade o Victor Lebow é o vovô aqui, é o paizão do consumismo, né? Dessa teoria. Só que a partir dele já tinham muitos economistas, os capitalistas, os publicitários, eles já estavam nessa movimentação. Isso, na verdade, foi quase um inconsciente coletivo, virou uma regra geral, entende? Que as pessoas já estavam borbulhando essa necessidade de consumo, de comprar, de querer, né, bens materiais. E aí, eu até achei um verso do Bhagavad Gita que Krishna fala assim, 38 verso. Assim como a fumaça cobre o fogo, né? O espelho, assim como o fogo é encoberto pela fumaça, o espelho pela poeira e o feto pelo ventre, da mesma forma o conhecimento é encoberto pelo desejo. Né? Que também tem umas variações de tradução, mas fala que existem os diferentes graus de desejo que cobrem o ser vivo, né? Que você se afasta da sua essência. Então, o desejo, a luxúria, né? Que é tão citada como um dos pecados capitais, realmente faz a gente se cegar. E aí tem um outro verso que eu acho muito forte, que é o verso 40, fala assim: os sentidos, a mente, a inteligência são os lugares que servem de casinha, de morada para a luxúria, para o desejo, né? Através deles, o desejo confunde, a luxúria confunde o ser vivo e obscurece o verdadeiro conhecimento que ele possui. Porque, na verdade, o conhecimento está em nós, na nossa essência, né? Só que, enquanto a gente está tão ligado na matéria, no desejo de ter e ser, né? Ser externo, não ser interno, né? A gente não consegue enxergar, a gente não consegue identificar. Né? Realmente confunde, porque você vê, trabalha com sentidos, a mente e a inteligência. E olha só que interessante, né? Porque é exatamente aqui, numa fragilidade, porque assim, os sentidos, a mente e a inteligência, quando eles estão bem direcionados, tá chuchu beleza, né? Tá indo para onde você precisa que vá, né? Agora, quando os sentidos, a mente e a inteligência estão dominados pelos desejos, né, pela ilusão, aí o que vai acontecer? Vai confundir o ser vivo, né? A pessoa não consegue identificar.
E o que é isso, né? É onde estão as fragilidades do ser humano, tá certo? Quando isso não está bem direcionado, bem domado, e é exatamente aí que entra o quê? O marketing, a publicidade. O marketing, né? O marketing usa essas fragilidades para... O marketing usa essas fragilidades justamente para trabalhar essa psicologia do consumo. E aí, gente, por que eu tô falando tudo isso? Pra vocês entenderem a minha linha de raciocínio, tá? Comecei lá com as palavras que a gente escuta muito, em relacionado não só à decoração, como à moda também, ao que a gente come, ao nosso lifestyle, né? Porque até o lifestyle tem uma tendência. Qual é a tendência de estilo de vida das pessoas? Opa, né? Começou 2020 de um jeito, agora com a quarentena, nossa senhora, já tem tendências e modismos sendo criados aí para você ser uma pessoa mais descolada na quarentena. Hã? Porque a gente, tá na quarentena, vai ter que estar na moda, não é verdade? Então, já estão usando isso, porque óbvio, né? A indústria precisa girar, e a máquina precisa continuar se mantendo, né? Então, com certeza, olha, o que vai rolar de tendência da quarentena, tendência da pandemia, né? Daqui a pouco vem os modelitos, né? É tão insano isso, porque tem que virar piada, gente, porque o que acontece? A gente tá aqui falando que pode virar uma piada, mas eles usam justamente essas questões do nosso dia a dia para criar tendências. E isso é colocado e imposto de um jeito tão sutil, porém tão bem posicionado, trabalhando as fragilidades do ser humano, que o que acontece? A gente, mesmo que a gente não queira, a gente acaba engolindo. Quando você vê, você já está dominado pela tendência. Aquela tendência que falaram que ia ser tendência, você fala, imagina, eu nem me importo com isso. Né? O que acontece? Lá vem... Gente, tá escura a tela ou sou eu aqui? Deixa eu ver. Não, aqui apagou. Corta, ponto. Bom, aí, pra gente continuar a história do tijolinho. Eu recebi uma mensagem de uma moça falando assim, tijolinho, tá? Da minha casa, cadê? Deixa eu achar aqui uma área de tijolinho pra eu apontar. Tijolinho. Esse tijolinho aqui, ele são as paredes da casa, né? Inclusive, ó, tem uns buracos, tá cheio de imperfeição, né? Pra quem assistiu o vídeo no YouTube, tem eu mostrando o processo de descascar as paredes, né? Depois eu explico o que eu passei, que passei impermeabilizante e só, né? Inclusive, o rapaz até que tava tirando a massa, ele queria cobrir alguma coisa. E eu falei, não, é muito trabalho, não tenho tempo, não. E morreu aí, ficou os buracos mesmo, tá? E tá tudo lindo, né? E um monte de gente fala que é lindo, né? E aí uma moça mandou uma mensagem falando, mas esse tijolo é só parede de rico que fica bonito, tijolo assim, porque tá com bom acabamento, porque parede de pobre fica com uma cara horrível, né? De miséria, alguma coisa assim. E eu falei, caramba, né? Que coisa, gente. Primeiro, que eu fiz essa parede a toque de caixa. Segundo, que essa parede é original da casa, né? Eu não construí uma parede nova. Terceiro, que eu não fiz acabamento especial nenhum, né? Eu deixei exatamente como ela tava, só tirei realmente a massa. E aí eu entro numa frase que é de um filósofo, se eu não me engano, espanhol, que eu não lembro o nome agora, que ele fala que a beleza está nos olhos de quem vê,
né? Então, assim, às vezes, essa pessoa, ela tem até uma parede legal, mas ela deprecia a sua parede, ela acha a do outro mais interessante, mais legal, né? Existe todo esse processo que essa psicologia do consumo faz você acreditar, de depreciar o que você já tem, né? De, pô, a minha parede tá mal acabada. Eu não tenho dinheiro suficiente para ter uma casa confortável, gostosa, bonita, né? Porque tudo tá ligado a quê? A consumo, a compra, né? Hoje eu postei a foto avisando que eu ia fazer essa live, né? E aí tem um destaque maior na colcha. Essa colcha de renda foi minha mãe que me deu, não sei onde ela comprou, não faço a menor ideia, né? E um monte de gente falando, eu quero essa coxa, de onde é essa coxa? Né? Eu não postei a foto incentivando você a comprar coxa, mas as pessoas, elas querem, né? Porque elas acham que se elas tiverem essa coxa, elas vão ser mais felizes? Ou que o quarto delas vai ter o clima de amorosidade, de conforto que o meu tem? Será que o que transformou o meu quarto num quarto confortável é a colcha? Ou é o amor e a minha energia que tá ali? Né? Então, assim, não importa. E o porquê da parede tijolinho, eu volto a falar. Entrei em alguns sites, tá? Em alguns sites, para ver as tendências de decoração de 2020. Para minha surpresa, já tem tendência de decoração para 2021. E eu era muito envolvida neste meio de tendência, afinal eu era uma influenciadora digital. Hoje não sou mais, tá bom? Prefiro ser comunicadora digital, pronto. Influenciadora digital não dá. Eu que inventei essa história do comunicadora digital, nem sei se existe. Mas prefiro me comunicar digitalmente. Não sei se tá certo isso, mas eu inventei, é isso que eu quero, tá? E aí, o que aconteceu? Fui procurar, pesquisar, né? Essa tendência de decoração. Eu falei, deixa só eu ver o que é que tem, né? De tendência, gente. Eu vou até... Aí, assim, é tão besta, sabe? Que, oh, meu Deus do céu. Já vou voltar pro tijolinho. Olha só. Neutralidade e minimalismo, né? Falando do ambiente mais limpo, menos poluído, menos é mais. Como se... falando isso, falando da decoração escandinava ainda. Gente, faz tanto tempo que eu não vejo nada disso, né? E aí, então, eu tava falando que eu era influenciadora digital, né? Quer dizer, alguém achava que eu era. E aí eu era. Na verdade, eu me intitulava também. Mas faz muito tempo que eu não vejo tendência. E mesmo que pode me convidar para lançamento de cor e não sei o que, eu não quero mais saber, né? A não sei que seja alguma coisa muito específica e com muito propósito, gente, né? Não tô falando que eu me fechei para informação, para novidade, não é isso. Mas, cara, não vem me falar que a cor do ano é ocre. Porque acho que a do ano passado, o ano retrasado, a cor do ano que alguém mandou era ocre. Pelo amor de Deus, entende? A pior cor do mundo pra mim é ocre. Então, ela alaranjado, tipo, esquece, né? Então, veio com essa cor do ano, eu falei, Jesus amado, se todo mundo começar a pintar a casa com esse ocre, ferrou, né? E agora a cor de 2021 é um azul, Falei, nossa, então até que, né? Aí vem com esse monte de tendência. Decoração escandinava ainda 2021, hein, gente? Ó, quem tá com decoração escandinava há 3 anos já, né? Porque você vai se cansando do negócio. Tons pastel, né? Mas tons pastel não tem nada de tendência, tudo volta, entende? Ó, aí vem essa, tijolinho aparente. A hora que eu vi tijolinho aparente,
eu vou aí agora eu fiquei nervosa. Quando eu li isso aqui, eu fiquei nervosa, gente. Eu vou dizer por quê, tá? Porque aqui fala que tem duas formas de usá-lo. Por meio de tijolos verdadeiros ou com acabamentos que simulem esse elemento. Primeiro, se a gente falar sobre o acabamento que simula o tijolinho, eu mesmo já usei em casa de cliente e tudo mais, para usar como revestimento, brick, né, que tem um pernilongo aqui me picando, né, gente, que vocês sabem, os meus alunos sabem que os pernilongos, e assim, pernilongo eu tenho que matar, gente, eu não gosto de matar bicho nenhum, mas pernilongo aí eu não matei, infelizmente. Mas meus alunos já estão acostumados, né? Bom, para fazer um tijolo fake, se for o revestimento, ele é feito de terra, certo? Então, ok. Esses bricks que fala, né? Que tem 1 centímetro e tal, você cola na parede. Aí a gente tava fazendo uma live com a Marisa Fernandes, que fala de Feng Shui no Troca de Amorgar, né? Que são aquelas aulas extras maravilhosas que acontecem dentro do curso Reconexão Gar, que começa logo mais. Então as inscrições estão abertas. Só para não esquecer de falar de novo, né? E aí ela comentou que adesivo, isopor, tudo que é essa parte fake da coisa, né? Colocar tijolinho de adesivo ou isopor é uma energia de fogo. Então, muitas vezes naquele ambiente, isso pelo Feng Shui e a parte de energia, né? De fluidez da energia, ela disse que não é legal, que pode não ser legal, né? Esteticamente, eu não acho legal, né? Esteticamente, como designer. Só que eu estou me desprendendo dessas regrinhas de design, né, a cada dia. Então, eu reflito muito do porquê, ao invés de eu falar, não, isso não é bonito, tá certo? Isso não é, esteticamente não é legal, porque é uma opinião minha e ela, apesar de ser uma opinião minha, ela com certeza teria uma referência em alguma tendência ou algum site ou alguma foto ou alguma coisa assim. Então, não, olha, a revista X, ela é muito fodona, então ela falou que não é legal, né? Então você entra nesse universo e você acredita nele, né? Então, assim, você quer colocar adesivo na tua casa? Coloque. Faça... aliás, rolou aqui até uma tendência para 2020, que é paredes com colagens. Colagens nas paredes é o que há para as decorações de 2020. Gente, como assim? Seja com colagens de figuras abstratas, grandes desenhos ou pequenos recortes. Gente, na boa, adesivo na parede, eu até tinha uma empresa com uma amiga, uma marca, chamava Cosmopolitan Design, e nós fomos uma das primeiras no Brasil a produzir sticker para parede, né? Isso é o que? 2006? 2005? Sei lá, 2002? Faz tempo, hein? O cara veio falar que isso tá na moda de novo. Eu falei, meu Deus do céu. Bom, quer colar adesivo na sua parede? Você pode colar. Agora, reflita o porquê você quer colar, né? Qual é o objetivo de colar um adesivo? Né? É você deixar mais bonito? Deixar mais bonito. Mas é deixar mais bonito para quem? Para você? Para os outros? Né? Por que você vai colocar um adesivo na parede, né? Sendo que a parede não é de tijolo? Né? O porquê que você quer cobrir uma parede que não é de tijolo com algo tão falso assim? É assim que você se veste? É assim que você se mostra para o mundo? Né? Qual é a camada que você veste? Né? Qual é a máscara que você cria para esconder o que está por trás? Por que esconder essa parede? Né? Mas eu quero muito porque eu vi e eu quero, batendo pé, tipo criança mimada. Né?
Mas esse querer é o querer com base em quê? Em referências, em tendências, em modismos, né? Pode usar o adesivo para 1000 situações úteis, né? Mas para esconder algo ou para parecer algo que não é, sinceramente, você precisa se autoanalisar antes de fazer essa escolha, né? E assim, o tijolo, aí eu entro numa outra questão, e é aí que me irrita muito, muito. Isso aqui, de você escolher ou não um adesivo de tijolinho, isso não me irrita, gente. Isso aí é um problema de cada um. E eu acho que vale a reflexão, né? De se realmente você quer ou não colocar um adesivo e o porquê. Tá certo? E isso vale para qualquer coisa na tua vida, na tua casa, da decoração na sua roupa, no que você come, né? Quantas vezes você vai lá, vai comer um negócio, vai falar, poxa, eu nem gosto disso, né? Mas é saudável, né? Alguém disse um dia que comer um ovo aumentava o colesterol, outro dia disseram que o ovo era bacana, né? Um dia disseram que o tomate, não, tem que comer 5 por semana, não, come 1. Né? Cada dia inventam algo, né? E agora com a Ayurveda descobri até que água, gente, até a água você tem que se ligar no que seu corpo quer, né? Esse padrão padronizou, não, você tem que tomar 3 litros, gente. Olha, de todo mundo que eu conheço, eu quero ver quem é que toma 3 litros de água. 3. Batidinha ali, ó. Quero ver, tá? Não é fácil, não. A maioria das pessoas não toma 3 litros de água. Sinto muito. Mas aí precisa ver se você toma 2, se você toma 1, se você toma mais, eu acho que é meio difícil, né? Não sei se as pessoas tomam mais que 3 litros, gente. Mas enfim. Cara, eu não sou um padronizável. Então, assim, não me venha com receitinha igual a do fulano e do cicrano. Eu sou um ser único, né? Assim como você. Então, assim, não vem com aquela coisinha ali batida que, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que ter a casa assim, você tem que se vestir assim, né? Aí, essa questão do tijolinho, vamos voltar ao tijolinho, do tijolinho natural, né? Do tijolinho, cadê? Tijolo, ai gente, tem outra coisa, cozinha monocromática, é uma das tendências, né? Cozinha monocromática é uma das tendências, só que ninguém falou, aqui fala assim, ó, que é o que há, sabe assim, é a novidade. Mas ninguém explicou para essa galera aqui que cozinha monocromática já tinha desde a década de 50, já tinha, né? Aquelas cozinhas fofinhas dos anos 50, pois é, já era monocromática, né? Aí você vai procurar as tendências, cozinha monocromática, tendência 2016, tem, 2017 tem também, né? E agora virou o hit por essa matéria aqui. Quer dizer, meu Deus, estão enganando quem? Entende? Que a gente tem que ficar ligado, ligeiro, né? Para começar a questionar essas coisas. Aí aqui, ó, eu achei aqui no tijolinho aparente, né? Então, por meio de tijolos verdadeiros. Porque assim, o que tem de gente perguntando como é que eu fiz a minha parede? Eu não fiz, ela já existe. Aí olha só que grande loucura que a gente está vivendo, tá? Reflitam comigo. A tendência, né? As pessoas querem muito parede tijolinho, certo? Todo mundo quer uma parede tijolinho, né? Seja ela branca, pintada, natural, enfim. Aí, se a gente pegar... Vocês sabem que eu amo casas antigas. As casas antigas eram construídas com o quê? Tijolinho, né?
as janelas antigas, enormes, as portas de madeira largas, né? O piso de madeira, o piso de taquinho, né? Taco, né? De peroba rosa, geralmente. O piso externo de caquinho, né? Aí eu pergunto a vocês, quantas e quantas casas antigas, exatamente com essas características que estão virando tendência, né? Que vai virando tendência. Aquilo que foi, olha só, aquilo que era uma casa antiga, ela em algum momento não interessou para o quê? Para a indústria. Porque a indústria precisava girar, movimentar. Então, o que que virou a tendência? Apartamentos, né? Ah, e aí como que se vende? Como que faz as pessoas saírem das casas e irem para apartamentos? Ué, vamos jogar com as fragilidades. E onde está a maior fragilidade do ser humano? Medo da morte, insegurança, né? Então, é perigoso morar em casa. Vamos para apartamento. Opa, todo mundo indo para apartamento, que bonitinho, né? E aí o que começou a acontecer? As casas começaram a ser demolidas e construídas, o quê? Construídas no local, casas novas, né? Ou então aqueles predinhos, ou então prédios, né? Aí demole um quarteirão inteiro e constrói prédio. Só que aí a pessoa entra num prédio, num apartamento, e quer colocar parede de tijolinho. Só que ela acabou de compactuar, de pagar, porque se você está comprando algo, né, você tem que ter consciência, é igual falar, ah, eu defendo a Amazônia, mas continua comendo a carne, né? Tipo, é a mesma coisa, gente. Não adianta defender uma coisa, mas pagar para continuar patrocinando esse giro. Então, assim, você está falando que você está pagando por algo, né? Que, na verdade, qual que foi? Ah, mas é uma casa, gente, não é Amazônia. Ok. Só que essa casa, ó, esse tijolo, isso aqui é areia, isso é tijolo, tudo isso, isso é madeira, né? O plástico é petróleo, Gente, vamos pensar que tudo que existe ao nosso redor provém dos recursos naturais. Não existe nada que veio da fábrica. Para chegar na fábrica, precisou ser extraído. Então, assim, quando a gente descarta uma parede dessa, por conta de toda a movimentação imobiliária, né? A especulação imobiliária, quando a gente aceita essa demolição, né, sem pensar na história, sem pensar principalmente na sustentabilidade, né, não é simplesmente o não demolir, é o não demolir para não ter que jogar fora o que já foi retirado do meio ambiente, para não ter que gerar mais entulho que vai para o meio ambiente e não ter que construir com materiais novos que também vão ser retirados do meio ambiente. Então, assim, aonde que tá a justiça nisso? Porque a natureza dá tudo pra gente e a gente só tira. E aí, depois que a gente demoliu uma parede dessa, botou tudo abaixo, quarteirões e quarteirões, incluindo quando você vai tirar uma casa dessa, você tá impermeabilizando o solo, né? Você tá impermeabilizando o solo, você tá arrancando um monte de árvore. Não pensa que imóveis novos não estão detonando, né, árvores que são moradas de não só pássaros, mas de muitos animais, né? E aí, assim, aí você coloca parede de tijolo fake, né, num apartamento ou numa casa nova, né, que naquele terreno tinha uma casa antiga com parede original, olha só. Você bota um monte de planta dentro de casa, né, sendo que as árvores e toda a vegetação que existia ali, por exemplo, nesse quarteirão que eu vivo,
tem algumas áreas atrás das casas que são jardins, né? São quintais com árvores frutíferas, né? Eu conheci, na verdade, esses quintais agora, a semana passada, retrasada. Eu não conhecia, eu conhecia só de um amigo meu aqui. Então, assim, aí que eu percebi, que eu falei, ah, olha só, que interessante, né? Pelo menos os pássaros têm algum lugar para ficar. Mas, assim, quando tira uma árvore daqui da rua ou de qualquer lugar, gente, existe um impacto muito grande, né? Então, assim, não é muito estranho, gente, a gente demolir tudo isso, a gente jogar tudo no lixo, né? Esquecer de todos os processos de produção para chegar até aqui, para eu chegar aqui e estar morando aqui. E aí eu vou para um outro lugar que não tem a parede de tijolinho, então eu vou colocar uma outra parede de tijolinho, mas eu vou pôr, né? Acabei de demolir uma, mas eu vou colocar uma fake, né? Então a gente precisa começar a entender os processos. Não dá pra gente ficar querendo parede de tijolinho, a coxa de... vai todo mundo lá deletar o comentário da coxa de reina, gente. Não é pra fazer isso, é pra refletir. Não tem que ter vergonha, né, de sucumbir à psicologia do consumo, né? Porque é isso o tempo todo. As redes sociais, elas foram criadas para isso, gente. É pro querer, pro desejo, né? É para ir para um caminho, sabe? A família, eu quero ser a família bonita. Eu quero tirar uma foto com o namorado, eu quero tirar foto com um carrinho de bebê, com um cachorrinho aqui bonitinho, né? Com uma casa bacana. Então é sempre isso, é sempre o querer, né? E mesmo que você ache que não, que você está livre disso, mas isso é tão forte na sociedade que a gente vive que menos você imagina, até perdi a palavra, quando menos você imagina, você tá se ligando e fala, caramba, olha isso, tava indo por esse caminho, o caminho do parecer e não o caminho do eu ser, né, do eu querer. Então esse querer também, ele tem que ser muito bem analisado, né? Porque se é o teu querer essência ou é o teu querer desejo, luxúria, né? Consumo. É isso, galera. Eu vou abrir os comentários aqui. De qualquer forma, o que eu tinha para falar era isso. Né, fazer essas reflexões, buscar informação, perceber que as tendência que nada, sabe? Isso tudo é imposto, né? Seja você, o estilo tem que ser teu. Não me perguntem qual é o meu estilo, porque não existe, não existe. Falar que, eu sou minimalista, até o minimalismo é construído, até o minimalismo é uma tendência, tá ali. E se é uma tendência, ele está direcionando para um tipo de consumo. Então, vamos acordar, minha gente. Né? Se dizer minimalista é você entender o conceito do minimalismo. Né? Agora, não adianta ser minimalista, limpar a tua casa e comprar tudo. Agora eu vou só comprar móveis minimalistas, estilo minimalista. Não é isso. Né? É você entender que você precisa ter consciência dos processos do que você consome. Né? Porque quando a gente compra com consciência que realmente é aquilo que a gente precisa para viver, cara, aí a gente quebra, na verdade, essa máquina, né? O ciclo você quebra, você bota um pauzinho ali na engrenagem, sabe assim? Você dá uma quebrada nas pernas dos caras, né? E como diria minha amiga Fê Cortez, que ela fala que a gente tem o poder da carteira, né? E é a forma como realmente a indústria vai escutar. A indústria, os governantes, todo mundo. É na carteira. A gente tem o poder, porque a gente consome, né? Então, se a gente continua consumindo, todo esse processo continua acontecendo. Não dá pra gente reclamar, né? Então, a gente precisa entender os processos pra gente poder se corrigir. E isso não é alguém que vai dizer para você. Você tem que ir atrás, você tem que pesquisar, você tem que buscar as soluções. Né? No curso, no Reconexão, a gente até tem, no módulo 2, uma tarefa que é refletir sobre os seus hábitos de consumo. Né? E como você pode
mudar. Porque a gente precisa mudar, gente. Não dá para deixar para depois. Não dá para deixar, eu vejo isso. Não, tem que fazer um planejamento, tem que botar uma listinha ali de prioridades e tem que ir cumprindo. Essa é a nossa obrigação como cidadãos, né? Então, assim, não importa a decoração, não importa a tendência. Você tem que se sentir bem dentro de você mesmo, dentro de você, do seu lar. Esse é o teu lar, esse é o principal lar, né? Então, assim, quanto mais próximo da sua essência, mais forte você está nos seus ideais, nos seus propósitos, né? Não adianta ficar no meio termo e também achar que o que eu tenho isso aqui é suficiente, tal. Não, você tem que dar um mergulhe em si mesmo, vai atrás do autoconhecimento, vai buscar informação, vai buscar quem você realmente é, né? Tirar essas camadas que foram colocadas em você, né? Porque desde que a gente nasce, a gente é impactado diretamente, influenciado agressivamente pela indústria do consumo. Desde que a gente nasce, eu vejo isso com os meus filhos, gente, é desesperador, né? E é muito difícil você imaginar como é que você sai dessa, né? A gente adulto já é difícil, a criança então que já nasce nisso, olha, né? Então assim, é muita, e essa frase do Victor Libel, né? Quando eu li essa parte aqui, gente, falando, eu vou repetir para vocês, pra gente fechar essa live, pra vocês ficarem com essa frase bem marcada, que a nossa enorme economia produtiva exige que façamos do consumo nossa forma de vida, que tornemos a compra e uso de bens em rituais, que procuremos a nossa satisfação espiritual no consumo. O que será que aconteceu, né? A partir de 1955, que foi escrito isso aqui? Caramba! Precisamos que as coisas sejam consumidas, destruídas, substituídas e descartadas a um ritmo cada vez maior. É muito triste ler isso aqui, gente, porque assim, é muito simples e é um resumo de tudo isso que a gente está vivendo, né? Então, assim, como se libertar disso? Se autoconhecer. Como se libertar disso? Se espiritualizando. Não tem como. Porque até então a gente foi muito humano. Eu sempre falo isso. Até então a gente foi muito humano. A gente precisa identificar o nosso ser humano, ser espiritual que somos. A gente precisa retornar para nossa casa. A gente precisa retornar para o nosso verdadeiro lar, né? Se a gente continuar indo para fora, buscando fora, como essas perguntas aqui, né, da satisfação das pessoas de comprarem coisas para casa, não importa, felicidade, né, o que você sente quando compra alguma coisa para o seu lar, felicidade, muito satisfeita, satisfação, prazer, gratidão, uma alegria imensa, gente, isso realmente é muito. Aí, assim, você consegue identificar essas frases, né? Essa expressão de sentimento com essa frase do Victor Libel, né? Vocês conseguem? Então, é muito sério, gente. Precisa realmente a gente acordar, né? E não precisa sair desesperado. Não, eu preciso ler tudo, fazer um monte de curso. Não, faça só a reconexão. Inclusive, é a última turma de agosto, a última que tem 50% de desconto no curso completo. Depois, setembro, vai ser uma nova história, tá? Então, não posso garantir. Esse aqui é o Tofu. Ó, Tofu veio se despedir, né, Tofu? Então, não adianta sair correndo, fazendo um monte de curso, resolvendo comprar um monte de livro, não. Vai com calma, se abre. Começa a se sentir, começa a sacar o que você realmente quer, né? O porquê que você sente felicidade quando você compra alguma coisa pro seu lar? Porque esse
sentimento, felicidade, estar vinculado a algo consumido, infelizmente, a nossa sociedade, ela é uma sociedade doente. Eu não falei que o consumismo é um vírus? Ele sim é o vírus do nosso planeta? Pois é, nós somos uma sociedade doente. Nós estamos contaminados. Então, quando a gente sente uma felicidade por algo comprado, é porque, sabe, quando põe a mão assim, você fala, putz, tô com febre. Vai no banheiro e fala, nossa, o vírus me pegou, tô com uma virose. Pois é, é um sintoma, tá bom? É um dos sintomas mais visíveis aí, né? Então comecem a analisar isso na vida de vocês e eu tenho certeza que quando a gente se abre, pede ao universo que te mostre a verdade, né? Pede, começa, gente, tem que se abrir, pede ao universo que te mostre a verdade, né? Porque essa verdade ela será mostrada. Quando a gente pede de coração, essa verdade é mostrada aos pouquinhos, né? Conta a gota, mas acontece e é real, né? Como eu sempre digo no curso, os milagres eles acontecem a todo momento, mas a gente está tão fechado nesse mundo de ilusão material que a gente não consegue enxergar, né? E essa movimentação no universo, o universo ele trabalha, ele se movimenta o tempo todo a nosso favor, né? Mesmo que a gente ache que não é a nosso favor, mesmo que a gente ache que aquilo que está acontecendo não é bom, sempre é bom, né? Então, se a gente confiar nessa movimentação e de que as coisas acontecem do jeito que tem que acontecer, né? Se abrir para que elas aconteçam, elas acontecem, os milagres acontecem, né? Às vezes a gente não está preparado para ver esses milagres, os nossos olhos, o nosso olho espiritual não está aberto, né? Os nossos olhos espirituais não estão abertos, mas devagarinho eles vão sendo trabalhados e é isso, pessoas queridas, amadas, muito obrigada! Uhul! Essa live vai ficar, então, não vai para o IGTV dessa vez, ela vai lá para o YouTube amanhã, já tá lá, tá bom? E vai rolar um vídeo muito, muito bom no YouTube essa semana. Ai, meu Deus do céu, vai ter até edição, a Erika vai editar o negócio. Ai, meu Deus, tá? É isso, meus amores, muito obrigada, muito mesmo. Que bom, eu também adoro matar a saudade aqui, gente. Meninas, então, ó, podem ir lá, alunas queridas, podem ir. Ah, e tem o Família Gar, por favor, né? Mas vai lá no YouTube também, que eu vou... Tava com uma aba aberta para comprar um livro. Tem um monte, já fechei. Curtei o barato da Lisiane, né? Ai, meu Deus do céu. Tá bom, gente, ó, beijo pra vocês. Uma noite maravilhosa, tá bom? E muitas novidades ainda estão por vir. A gente tem que se abrir. Vamos se abrir às possibilidades, às oportunidades e aos sinais. Percebam os sinais. Quem fez aula comigo, olha o quanto eu falo disso. Meninas, abram os olhos, sintam os sinais, se libertem dessa ilusão do consumo, porque é isso que impede da gente ver a verdade, né? Tá bom? Ó, beijo muito grande pra vocês.